e um casamento marcado por violência. Presta atenção nessa história. Uma mulher com muito medo das ameaças constantes e uma medida protetiva, que infelizmente não deu certo e não segurou a vida dessa mulher. A gente tem acompanhado o caso da Suelen desde o começo da semana. Ela foi morta assim, na frente da escola dos filhos, no primeiro dia de aula das crianças. O assassino, o ex-marido dela, um advogado e ex-policial civil. Isso aconteceu na frente da escola, tudo filmado por câmeras de segurança. Hoje, no fim da manhã, o Jaminos, ele se apresentou na delegacia da mulher em Curitiba. Ele foi orientado por advogados e chegou junto com a equipe de defesa. Ele não falou sobre o crime, ficou em silêncio, ficou calado, mas vai ficar preso preventivamente porque já tinha um mandado de prisão expedido contra ele. A prisão trouxe um pouquinho de alívio para a família, que tinha medo que, além de ter matado a ex-mulher, ainda pudesse tentar contra a vida de mais algum parente dela. Jaminos escondeu o rosto. Chegou na delegacia da mulher em Curitiba acompanhado de advogados. Ele não falou com a nossa equipe de reportagem. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, James? Quer falar alguma coisa para a família da Suelen, James? Além do mandado de prisão pela morte de Suelen, já havia outro mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva. O advogado da família da jovem avisou os parentes assim que o homem entrou na delegacia. Um alívio para a família, porque agora pode retomar suas atividades, né? Jamais teremos a Suelen de volta, mas pelo menos a tranquilidade de que o assassino de Suelen agora está atrás das grades, né? Jaminos Quedaros de Aquino estava sendo procurado desde segunda-feira. Segundo a polícia, ele aparece nestas imagens atirando contra Suelen. O crime aconteceu na hora do almoço, quando a jovem se aproximava do portão desta escola municipal em Curitiba para deixar os filhos no primeiro dia de aula. A polícia começou a procurar pelo homem. Na terça-feira, o carro foi encontrado abandonado na área rural em Guamiranga, no centro-sul do estado. Segundo a acusação, o carro usado por Jaminos foi comprado poucos dias antes da morte de Suelen. É um crime premeditado, um crime que já vinha se anunciando, até mesmo pela postura dele, né, de reiteradamente descumprir a medida protetiva contra eles. É um cidadão que não teme a justiça, né? Então, se dirigiu, conseguiu aí o endereço da escola das crianças através de informações privilegiadas que ele tinha lá na cidade de Prudentópolis, por ter sido policial civil, e veio até a frente da escola, cometeu esse crime bárbaro em frente aos filhos, que sem nenhum receio, né? Sem nenhum sentimento de culpa, né? Sem nenhum temor da justiça, né? À plena luz do dia e em frente de todos que estavam ali no colégio. Suelen conheceu o advogado quando ele ainda era investigador da Polícia Civil. Ela tinha 19 anos. Eles namoraram e depois foram morar juntos. Tiveram os 2 filhos, crianças hoje com 10 e 8 anos. Segundo os parentes da vítima, ela tentou sair da relação por muitas vezes, mas era ameaçada por Jaminos. Parecia ser uma tragédia que tinha tudo para acontecer, porque ele sempre foi uma pessoa violenta com ela. Ela chegou a relatar que ele colocou a arma na cabeça dela, chegou a relatar que pegou no pescoço dela, encostou a arma no ouvido dela. Mas nós, como não podia fazer nada, porque nós estava sem ação, porque infelizmente ele tinha o contato, qualquer denúncia que era feita contra ele era o primeiro a saber antes de ser registrado, né, por estar na delegacia de polícia. Ela já tinha saído de casa uma vez por violência, só que ela acabou voltando com medo do que ele fizesse com a família dela, porque ele não ameaçava ela, ele ameaçava falando da família. A vinda para Curitiba foi uma tentativa de se esconder do ex-marido, depois que o caso ficou ainda mais grave no mês de setembro. No dia 24, a Justiça autoriza a medida protetiva contra Jaminos. O relato de Suelen é que neste dia ela começou a trabalhar como autônoma na área de estética, atendendo clientes em diversos endereços.
que quando chegou em casa por volta de 9 horas da noite, encontrou Jâminos alterado e que começou a ameaçá-la. Vou te dar um tiro. Nesse dia, segundo o que foi relatado em medida protetiva, Suelen saiu de casa com as crianças, mas foi impedida de levar roupas e objetos. No dia seguinte, ela voltou, junto com a polícia militar. Suelen contou que quando chegaram na casa, o ex-marido consumiu com todos os pertences, deixando apenas algumas peças que já não eram mais usadas. Na medida protetiva, a informação é de que Jâminos possuía arma de fogo registrada e que usou a arma para ameaçá-la outras vezes há 4 anos. Além do limite mínimo de distância de 200 metros da vítima, dos parentes e de testemunhas, a medida protetiva também suspendeu a autorização de posse de arma de fogo. Ele está num estado psicológico e psiquiátrico muito abalado, né? A apresentação dele na data de hoje cedeu por conta dessas diligências que foram feitas, no sentido de que ele estivesse preparado para esse momento. No interrogatório, por orientação da defesa, ele se absteve de trazer qualquer informação e agora ele vai ser direcionado para o Complexo Médico Penal e na sequência nós aguardamos o trâmite do processo normalmente. E quantas outras mulheres vão morrer para a gente ter que continuar discutindo esse assunto? Eles têm que estar na roda de conversa, inclusive não é discutir com as meninas não, pelo contrário, são com os meninos, é no jantar em família, é colocar o respeito. Não existe mais, essa intolerância está demais, o homem que não aceita fim de relacionamento, acha que comprou uma casa, um carro, que assinou um documento de casamento, está assinando um termo de posse, não é assim que a banda toca. E essa rede de proteção, ela tem que funcionar de fato. Em alguns municípios funciona, em outros, quem sabe, nem tanto, como foi o caso de Prudentópolis e Curitiba. Essa jovem tinha acabado de sair de Prudentópolis, foi para Curitiba, era o primeiro dia de aula das crianças, fugindo desse homem que já tinha medida protetiva, mas não foi suficiente. Ele foi na escola, em frente aos filhos e executou, matou essa mulher a sangue frio. Quem é pai